Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Paeli falando do canal Aminagá. Mais uma vez eu chamo aí todos para a gente conversar, interagir sobre mais um assunto que eu trago hoje. Nós vamos hoje falar de encantaria, né? O que é encantaria, né? Da onde vem esse foco, como funciona, né? Essas espiritualidades. Bom, para a gente falar de encantaria, a gente tem que falar do Maranhão e de duas casas que foram fundadas dentro do Maranhão, que é uma casa grande de Minas Gerais, né? E a outra casa de Nagô, que foram fundadas por duas africanas que vieram para o Brasil. Então, tem uma ligação aí, esse culto com a África, sim. E se vocês penetrar mais lá no profundo, vocês vão ver como é isso mais. Eu não vou aprofundar, eu vou falar por alto, ok? Então, vamos destrinchar um pouco sobre a casa, essas duas casas. A casa Minas Gerais, ela vai falar de Deus Verde, né? Voduns, Gejes, né? Hospedando de vez em quando alguns voduns Nagô. Mas, não havendo culto de encantados e nem de caboclo dentro. Já a, a Casa Nagô, ela vai falar fala do culto, né, do orixá, né, que é o culto iorubá, né, vai falar de reis, nobres, índios e turco. Ela, né, fala sobre isso Nagô, né? Dentro de Nagô foi difundido para outros locais, para outras casas, principalmente para o Pará, né? Dentro da terra, né, do Pará, das terras dos terreiros, né? Foi muito fundado, né, esse culto de encantaria. E lá o culto ficou fortíssimo, né? Muito forte mesmo, esse secretismo, né? E porque fizeram uma assimilação a partir do contato, né, que tiveram com a pagelância, que também dentro do Pará tem muito culto à pagelância. Então, houve um contato, né? E que todo mundo sabe que o culto à pagelância é o culto a índios, né? Todo mundo sabe disso. Então, com isso, a encantaria ela se enriqueceu muito, muito mesmo, de tal maneira que os paraenses, lá dentro do paraense, há quem diga que no Pará, que é o culto da encantaria, e no Maranhão, de voduns. Há quem diz sobre isso, né? Mas o culto realmente é forte dentro do Pará, né? Então, mas lembrando que tudo isso saiu do Maranhão, né? Tudo isso saiu do Maranhão. Bom, encantado, gente. O que é um encantado, né? O que vem a ser o encantado? Encantado são pessoas, né? Homens e mulheres que morreram ou que não passaram, né? Na verdade, dentro daquela morte que nós sabemos, né? Viveu e morreu de alguma coisa, né? Então, encantados, eles passaram diretamente desse mundo para o mundo invisível, ok? Isso é um encantado. E quando eles falam, eles descem, eles falam, eu não morri, eu me encantei. Naquela época, né, se viu falar muito assim, ok, gente? Então, eles não tiveram aquela vivência da morte, né?
como muitos têm. Toda encantaria, esses encantados, na verdade, são reunidos em famílias, né? Tem várias famílias que nós vamos falar sobre essa divisão dessas famílias, né? Tem muitas famílias, né, dentro da encantaria. Esses encantados, eles são reunidos em famílias, em cores, tipo de cores de roupa, suas vestes, né? Que eles gostam, suas velas, suas bebidas, né? A sua forma de descer, de falar. Então, encantados são espíritos muito evoluídos, muito bem evoluídos, são espíritos de grande intensidade. Eles são espíritos que sabem cobrar do filho, através dos erros dos filhos. Eles sabem fazer com que o filho mude os seus erros. A cobrança é muito grande desses espíritos. São espíritos que gostam que o filho reze muito, né? Que fica ali em contato com as orações. São espíritos muito acolhedores também, né? Que através do que você está passando, eles se aproximam muito para ajudar vocês. Eu vi muita coisa já na minha vida, né? Porque eu estou dando esse culto desde criança, devido à minha avó, né? Que Deus a tenha. E então eu vi muita coisa mesmo, que até hoje eu paro para pensar como aconteceu aquilo. Então eu tenho provas vivas, né? Da força e energia desses encantados. Então eles são energias muito acolhedoras mesmo, mas também sabem disciplinar seu filho quando erram. Bom, muitos médios, né, estão por aí perdidos, né, com essas energias sem saber o que fazer. Né, em alguns terreiros onde o pai de santo, a mãe de santo não tem conhecimento. E muitas das vezes isso prejudica o próprio médium, né, em relação de não saber lidar com eles. Porque algumas pessoas pensam assim, é espírito, é como ali aquele outro. Não é assim que funciona com eles. Então, esses encantados, também eles são um espírito assim, que respeita o orixá, mas não gosta de ser mandado, né? Eles respeitam. Pelo menos dentro da criação que eu tive, eu já vi isso, eu posso falar, né? Eles respeitam o pai e a mãe deles, né? Que comanda, que eles, quando eles descem, eles falam, né? Proclamam, né? Então, mas não é que ele não respeita o orixá, ele respeita, sim, mas eles têm meus pais e a mãe deles, a qual comanda eles. Outra coisa também que muito acontece dentro da encantaria é que esses espíritos são diferentes, né? Algumas regras dentro no sistema deles, por exemplo, o culto do candomblé, do orixá ou de umbanda, que dentro desse sistema o pai e a mãe vai prevalecer os espíritos do pai ou a mãe de santo, né? Que todos os outros espíritos filhos do santo vão abaixar, respeitar o espírito do pai e a mãe de santo. Dentro da encantaria já é diferente, porque, por exemplo, se lá dentro da gira está acontecendo e um pai, né, um espírito que comanda alguma família descer no médio da casa e não no pai de santo, aquele espírito do pai de santo vai, se pertencer à família, vai lá abaixar
para o filho de santo, porque é um pai dele que está lá. Então, no candomblé, isso é diferente, né? É muito diferente. Então, existe muita diferença nesse culto, muito mesmo, muito, e a pessoa tem que saber muito puxar eles mesmo. Não conheço nenhuma pessoa que mexe com eles não seja rezador, não conheço. Todos que mexem com ele têm essa vocação de estar ali sempre na reza, nas coisas, né? Pedindo, fazendo seus trabalhinhos. Os trabalhos são simples, né, deles, não leva muita coisa. E vou dizer, acontece. Acontece mesmo. Toda a família é um grupo de aldeia, de muito espírito. Não é só de 1, 2, 10, 50 ou 100, não. É muitos. É uma família inteira, gente. Às vezes, uma família comporta aí preto velho, caboclo, criança, até Exu Pombagira. Então, a gente tem que entender muito sobre encantaria, né? A gente tem que entender muito sobre a encantaria, entender eles, para que a gente possamos evoluir junto com a energia deles, né? Que a gente possamos fazer seus consagramentos deles em cima da gente. Então, essa corrente, as encantarias, elas se dividem, né, exatamente tem duas divisões, a encantaria, né? E nós vamos falar sobre isso no outro vídeo para não ficar muito grande, né? Sobre essas divisões da encantaria. E lembrando a vocês que muito espírito que trabalha dentro da encantaria trabalha também dentro da Jurema, né? Tem vários espíritos, é seu Nego Gesso mesmo, esse grande espírito, tanto ele é encantado, como também ele é dentro da Jurema Sagrada. E tem outros também, né? Então, a gente tem que entender, como é no vídeo que eu fiz sobre o Nego Gesso, eu mencionei que ele é um grande conhecedor da família de Légua Bujibuá. Nós vamos falar sobre isso também nos próximos vídeos, né? Sobre a família de Légua Bujibuá. Bom, então é isso um pouco sobre da onde vem a encantaria, né? Quem fundou, né? As duas casas mais primordiais que tem, e através dessas casas que foi difundido para o Brasil inteiro, né? Principalmente para o Pará. Então, gente, é um pouco disso para que a gente possa desenhar nos outros vídeos a outras partes sobre encantaria, que tem muita coisa mesmo. Repetindo, eu não vou aprofundar, eu vou falar por alto, para as pessoas entenderem mais ou menos o que é encantaria, que é esses espíritos encantados, o qual a gente menciona e é mencionada em muitos lugares, ok? Então, peço a vocês, se vocês gostaram, dá um joinha, né? Compartilhe. Se não entendeu alguma coisa, né? Deixa aí no canal, comente, para que a gente possa explicar para vocês. E que Deus o tenha em vocês, que abençoe. No Rio São Sebastião, que abençoe vocês, né? E todas as encantarias, todos os encantados possam estar presentes na vida de vocês, abrindo os caminhos de vocês. Axé.